Glória a Deus. Eu convido você a ficar em pé, em referência à palavra de Deus, e abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9. Glória a Deus. Amém? O subtítulo fala assim, sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daqueles que pertencessem ao caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz vindo do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios. E eu lhe mostrarei quanto ele deve padecer por causa do meu nome. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou, para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a visão, e levantando-se foi batizado. Amém? Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Irmãos, quem já não ouviu falar de Saulo, que depois foi chamado de Paulo, e que se tornou o maior escritor do Novo Testamento? Dos 27 livros, ele escreveu 13. Queridos, Deus amou tanto os gentios, que fez de um homem religioso, perseguido,
perseguidor de cristãos, um pregador do evangelho, um missionário, um mensageiro das boas novas para os outros povos, aqueles que não eram judeus. O evangelho era pregado pelos 12 apóstolos apenas dentro de Jerusalém. Mas Deus levanta Saulo, depois Paulo, que é o mesmo, só que a situação dele muda, como homem, seu caráter é moldado, e passam então a chamar ele de Paulo, mas até então, Saulo. Ele levanta Saulo para iniciar a propagação deste evangelho fora das paredes das sinagogas e dos muros de Jerusalém. Por causa desse plano grandioso do Senhor, hoje eu e você conhecemos o evangelho, conhecemos Jesus fora do plano de salvação dos judeus. Por isso hoje somos reconhecidos e chamados de cristãos, porque servimos a Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, a passagem bíblica diz que Saulo ainda respirava, veja a gravidade, ainda respirava ameaças de morte para os discípulos de Jesus. Aqui nós lemos que ele foi até o sumo sacerdote e pediu cartas de autorização para que ele e os seus homens pudessem entrar nas sinagogas, e lá encontrando cristãos, ele e os seus homens pudessem prendê-los. A história diz que aqueles que resistiam à prisão, Saulo e seus homens matavam a todos, não se importando se eram homens, mulheres ou crianças. Ele era temido pelos cristãos, porque ele era um soldado de extrema confiança do governo de Roma. Mas na verdade, ele era um pau mandado do diabo para dizimar os cristãos e exterminar para sempre o cristianismo da face da terra. Mas graças a Deus podemos ver que ele não conseguiu até hoje, e não vai conseguir, porque Deus não vai permitir. Ele tem um plano para os cristãos e vai se cumprir. Mas enquanto isso, ele vai tentando. Mas já sabemos que ele é um derrotado, e ele sabe disso. E ele sabe disso, né, Satanás? Depois não diga que a gente não te avisou, tá bom? Queridos, para servir a Deus, nesse grande projeto de evangelização, Paulo precisava ser transformado. Não é verdade? Pelo poder de Deus, pelo verdadeiro poder. Esse poder que pode transformar qualquer pessoa, lá, aqui, ontem, hoje e sempre. O verdadeiro poder de Deus. Esse Deus, né?
esse Deus, Ele está sempre surpreendendo nós. Quando nós examinamos as Escrituras, o que nós vemos aqui? Deus querendo transformar esse indivíduo num pregador do Evangelho. Não parece uma missão impossível? Nós achamos, né? Se nós não soubéssemos o final da história, no que Paulo se tornou, nós pensaríamos que era realmente impossível. Sabe por quê que nós pensamos isso? Porque assim como eu, você deve ter lá na sua casa, lá no meio onde você convive, seja no trabalho, aonde for, no meio familiar, deve ter pessoas que você já deve ter pensado: esse não vai ser transformado. Que coisa triste quando nós pensamos assim. Porque quando nós pensamos que alguém não pode ser transformado, nós não só colocamos em dúvida a nossa oração, o poder da intercessão, a capacidade e o direito daquela pessoa, o mesmo direito que nós tivemos de ser transformado. Como também gravemente nós colocamos em dúvida o poder de Deus. E Deus fala aqui para nós, para mim e para você, que nós, quando agimos, quando pensamos assim, quando desistimos das pessoas que Deus tem colocado à nossa frente, quando nós pensamos e agimos assim, Deus manda dizer para nós que nós temos uma fé pequena. Pequena demais da conta. Precisamos refletir quanto as nossas ações, as nossas esperanças na conversão das pessoas que nós amamos e daqueles que o Senhor tem colocado para nós cuidarmos. Quando Deus olha para baixo, procurando um pregador para os gentios, lembrando que os gentios somos nós, tá? Outros povos que não são os judeus. Quando Deus olha para baixo, quem ele vê? Saulo. Vamos fazer de conta que a gente não sabe o final da história. Saulo, aquele homem, assassino de cristãos, se tornar um pregador do Evangelho. Você tem lá na sua casa, no meio familiar, pessoas que nem são sanguinários, que nem são assassinos, e você não acredita. Eu não acredito na transformação dessa pessoa. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Quando eu penso isso como ser humano, me envergonho. Eu me envergonho das muitas vezes que eu quis desistir
das muitas vezes que eu me cansei, das muitas vezes que eu quis deixar para lá e investir em outra pessoa, das muitas vezes que eu abandonei pessoas que Deus ama e que Deus confiou em mim como canal para evangelizar, para cuidar, para trazer para o Senhor. Assim como eu também, eu vim através de uma pessoa que acreditou que eu pudesse ser transformada. Quando eu penso assim, logo o conhecimento que eu adquiri durante o tempo da minha caminhada com Jesus, o conhecimento de quem é Deus, quando eu me lembro, este conhecimento de quem é Deus afasta a minha ignorância, e eu entendo que Deus, Ele não vê as pessoas com os meus olhos. Ele vê as pessoas com os seus próprios olhos. Olhos de pai zeloso, de pai carinhoso, de pai que nunca, mas nunca mesmo, desiste dos seus filhos. Irmãos, Saulo, veja como Deus é sábio. Veja como eu e você não olhamos com os olhos do Senhor. Saulo era conhecedor da palavra. Portanto, nesta área, ele estava completamente preparado. Veja a dedicação. A Bíblia diz que ele cresceu aos pés de um rabino influente e conhecedor da lei. Desde pequeno, Paulo vinha estudando a palavra. Era poliglota. Dominava o hebraico, o aramaico e o grego. Fala para mim que, transformado pelo poder de Deus, esse homem não era a pessoa certa para pregar aos gentios? Ele poderia, ele tinha condições, ele estava habilitado para pregar até os confins da terra. Ele só precisava ser transformado, assim como eu e você fomos um dia. Via-se que ele tinha uma personalidade forte, era um homem determinado, e ele lutava por aquilo que ele acreditava. Só estava do lado errado, e as suas motivações também eram erradas. Ele matava em nome de Deus para defender uma religião. Mas o que Deus fez? Trouxe Saulo para o nosso lado. Tirou ele do lado errado, trouxe ele para o nosso lado, com todas essas habilidades, conhecimento, capacidade. E usou quem? Jesus Cristo. Irmãos, Deus não envia um anjo para falar com Saulo, como ele fez com outras pessoas na história bíblica. Ele envia o seu próprio filho, porque ali realmente era uma transformação verdadeira. E eu penso que Deus tinha pressa de que ele se convertesse, porque foi instantâneo. Nós sabemos que até no nosso meio
há pessoas, quem sabe você e eu, demoramos para ser transformados. Mas Saulo não, foi instantâneo. Quando ele se encontra com Jesus na estrada de Damasco, o texto diz que cai do céu um clarão. E nós entendemos que a glória de Deus foi derramada sobre Saulo. Só assim. Para ele sofrer essa transformação instantânea, precisou que viesse o próprio Filho, Jesus Cristo, e a glória de Deus fosse derramada sobre ele. Tamanha, irmãos, era a importância do plano de Deus de salvação para nós. Nós precisávamos ser alcançados. Não poderia ficar só lá para os judeus. E nós aprendemos que o ser humano, ele não suporta fisicamente a glória de Deus. Por isso que o Senhor não se manifesta para o ser humano. Foi tão forte o que aconteceu com Saulo, que ele fica cego na hora. Um choque. Mas espiritualmente ele enxerga Jesus naquele momento. Porque Deus tinha pressa de que o Evangelho chegasse até nós. Irmãos, quando ele está lá com o rosto no pó, cego, Jesus fala assim para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo diz assim, já sabendo que ele era o Senhor: quem és tu, Senhor? Já sabendo que tinha que ser o Senhor. Mas pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus responde: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Irmãos, quando o diabo te persegue, é a Jesus que ele persegue. Portanto, quando você se sentir perseguido pelo diabo, você pode chegar com toda a ousadia de filho diante do general de guerra e falar para Jesus: Senhor, dá um fim nesse capeta, ele não sai da minha cola. E Deus, e Jesus, como Pai amoroso, ele vai sim colocar o perseguidor no seu devido lugar, com o rosto no pó. Não fica acanhado, não fica humilhado, não fica sozinho. Você tem um Deus que te defende. Você não caminha sozinho, você não caminha sozinha, mulher. As tuas lutas são as lutas do Senhor. Ele peleja as tuas pelejas. Ele pega as suas causas nas mãos dele e vai pelejar para que elas sejam resolvidas. Porque você não é filho sem pai. Você não é órfão. Você não é um filho desprezado. Você não é filho bastardo. Você não foi deixado para trás e nem esquecido pelo teu pai. Você pode contar com Deus quando a situação estiver escapando das suas mãos. Joga para as mãos do Senhor.
e descansa. Apenas crê. Apenas crê. Irmãos, quando Saulo caiu por terra, a gente fica pensando assim, né? Cadê todo aquele poder? Sangue nos olhos, né? Ameaças, morte de cristãos, cadê tudo aquilo? E o poder das cartas, onde foi parar? E o governo que ele servia, onde está o poder? No chão. Porque quando o verdadeiro poder que emana do próprio Senhor Jesus Cristo chega, o poder do homem, o poder do mal, cai por terra, assim como Saulo caiu, literalmente, realmente ele caiu no chão. Queridos, amados do Senhor Jesus, se levante em pé agora. Se levante como filho escolhido, como filha escolhida, a preferida e o preferido do Senhor Jesus. A menina dos olhos de Deus. Coloca a mão no seu coraçãozinho e fala assim: eu sou. Mais forte, eu sou. A menina dos olhos de Deus. Amém? Eu quero que você aplaude o Senhor Jesus com toda a sua força. Queridos e queridas e crianças amadas do Senhor Jesus, não deixe que as lutas, os problemas te deserde. Você tem uma herança. Junto com Jesus, você é co-herdeiro de tudo o que Deus tem. Quem sabe você nesse momento pensa assim: está me faltando alguma coisa. Tem alguma coisa em mim que ainda não foi suprido. Eu preciso de uma força maior, que emana do verdadeiro poder que vem de Deus. Quem sabe as tuas pelejas, as tuas lutas, os teus problemas têm sido tão grandes que você tem se sentido fraquinho, às vezes até duvidando da tua fé. Eu quero convidar você para vir aqui à frente, para nós orarmos por você. Não tenha medo e nem vergonha. Quando eu estou aí, ou desde o início da minha caminhada com Jesus, toda vez que o pastor convidava para vir à frente, eu vinha. E eu vinha correndo. Porque cedinho na minha caminhada, eu aprendi que daqui do altar emana o verdadeiro poder de Deus. Quem sabe você tem falado para o Senhor: Senhor, eu não estou aguentando mais. Deus quer te dar hoje um novo sopro de vida. Não fique no seu lugar, vem para cá. Porque assim como eu sei que você tem enfrentado pelejas, porque nós estamos no mundo. Vem. Vem, queridos. Quem sabe você está intercedendo a favor de alguém na sua família e você está quase desistindo. Você precisa de uma força que emana do poder de Deus. Você precisa de um novo fôlego de vida. Você precisa de esperanças. O Senhor está aqui, meu amado e minha amada, para te dar essa esperança.
O Senhor está aqui hoje dizendo para você: vem me buscar, filho, venha diante do meu altar, que aqui você vai receber um novo fôlego de vida. Se você tem alguma coisa que está te faltando, mesmo depois de tudo que você ouviu hoje, mesmo de toda a adoração que você fez, você sente que há algo ainda faltando, eu quero dizer para você que Deus quer preencher isso que está faltando. Eu convido aqui os pastores, os irmãos, para estarem impondo as mãos sobre eles e orando. Deus dá autoridade para os pastores, obreiros, diáconos. Nós vamos orar e vocês vão colocar a mão sobre a cabeça. As mulheres colocam as mãos sobre a cabeça das mulheres, e o Espírito Santo está me falando: coloque também, mulheres, sobre o coração. E os homens a mesma coisa, a mão sobre a cabeça e a mão sobre o coração dos homens, porque Deus vai agora. Glória a Deus. Porque Deus vai agora preencher esse vazio que você tem. E vocês que estão nas cadeiras, que graças a Deus estão bem, né? Fortes, corajosos, e põe suas mãos aqui na direção deles. Vamos interceder pelos nossos irmãos, porque um dia nós estivemos aqui também. E hoje você está forte, hoje você está firme, hoje você está sadio. Hoje você pode interceder pelos irmãos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te pedimos que o Senhor venha, meu Deus, emanando desse altar todo o teu poder de cura, poder de libertação. Senhor, se há aqui entre eles que vieram aqui diante do teu altar enfermidade, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Havendo aqui, Senhor, pessoas que estão enfrentando lutas, que elas não estão mais aguentando, que elas têm vontade de largar, que o Senhor venha sobre os seus filhos e honra eles com um novo fôlego de vida, que o coração deles se encha de esperança, que a rocha que é o Senhor venha transformar esta situação em bênção. Que eles possam sair, meu Deus, hoje daqui com o coração totalmente tomado pelo teu poder, totalmente tomado pela alegria que vem do Senhor.